desmatamento e em projetos contra desperdícios de água, energia elétrica e até mesmo de matéria-prima. A Fastnari Pizzas trocou seus sistemas de informática, seus programas, agilizando processos como fichas de estoque e cadastro de funcionários, fornecedores e clientes. Ela, para manter seus diferenciais, investiu em veículos adaptados para o transporte de alimentos e na decoração da empresa, comprando móveis reciclados. Outro investimento foi em propagandas, informando os nossos colaboradores sobre as mudanças estruturais da empresa e incentivando-os a seguir as regras, as normas de proteção ambiental. A propaganda também foi necessária para chamar investidores para o nosso sistema de franquias. A Fastnari Pizzas, sendo uma sociedade limitada pelo regime de cotas, teve como capital inicial o capital investido pelos sócios, que resultou na quantia de R$ 2.100.000. No segundo ano de operação da empresa, parte do lucro conseguido com a venda de pizzas foi investido numa conta de investimento, de onde recebemos juros mensais. Outra forma de captação de recursos é pelo sistema de franquias. O franqueado é aquele que adquire o direito de utilizar o nome de outra empresa, seguindo regras pré-estabelecidas por essa. Assim, com a taxa inicial mais os royalties, que são as taxas pagas pelo franqueado para utilizar a nossa tecnologia, nós obtivemos um retorno de aproximadamente R$ 200.000 com a abertura da primeira franquia. O objetivo da análise dos demonstrativos econômicos financeiros é estabelecer um diagnóstico sobre a situação econômico-financeira da empresa. O principal demonstrativo analisado é o balanço patrimonial, que é formulado por um contador da própria empresa, auditado por uma empresa terceirizada para garantir a segurança dos dados. Existem muitas ferramentas utilizadas na análise do balanço, mas como a Fastnari Pizzas é uma empresa recente no mercado, muitas ferramentas são insuficientes pela pouca quantidade de dados. Não temos dados a longo prazo. Assim, uma das ferramentas mais utilizadas são os índices econômico-financeiros. Nessa tabela, há os índices de liquidez ou solvência, que medem a capacidade que a empresa possui de liquidar com as suas dívidas e obrigações. O índice de liquidez imediata, por exemplo, mede a capacidade da empresa de liquidar com as suas obrigações a partir do capital disponível, o capital que ela possui no caixa e no banco. Em 2008, esse índice foi de 9,5. Indica que a cada R$1 de dívida, a Fastnari Pizzas possuía R$ 9 para quitá-la. Percebemos pela tabela que todos os índices são positivos, mas no índice de solvência geral houve um pequeno decréscimo. Isso não é preocupante, pois estava previsto, visto que nós investimos na compra financiada de veículos. Analisando o balanço patrimonial de 2008, nós percebemos uma ótima situação econômica financeira da empresa. O capital de giro da empresa cresceu 105%, o que possibilitou o maior investimento no pessoal, nos funcionários e na propaganda. Junto com a implantação do sistema de gestão ambiental, esses três fatores foram os maiores precursores do aumento do lucro líquido em aproximadamente 40%. Assim, visto que os índices são positivos, espera-se que o lucro líquido da empresa continue ascendente. Manter a competitividade de uma empresa sempre em alta é um dos maiores desafios enfrentados hoje em dia pelos administradores. A gestão estratégica de custo é uma ferramenta utilizada para desenvolver estratégias que trarão vantagem competitiva à empresa. Definindo o custo, temos que é o valor das atividades, serviços e produtos aplicados no processo produtivo. No mês de outubro de 2008, o custo total da Fastnari Pizzas foi de aproximadamente R$280.000. Observando o gráfico, vemos que nosso custo é composto aproximadamente 45% de impostos, mais de 25% representam os gastos com mão de obra e seus encargos, e os outros 30% representam a matéria-prima e as despesas do processo produtivo. Para a elaboração do nosso preço de venda, buscamos conciliar a necessidade do cliente
com a quantia que ele está disposto a pagar pela diferenciação oferecida. Determinamos uma margem de contribuição de 150% sobre o custo preliminar, o custo antes dos impostos, que se adequa ao poder aquisitivo do nosso público-alvo, a classe média, e ao momento de crise que esta vive no momento, obtendo um preço de venda de aproximadamente R$ 390 mil. Realizando o rateio do nosso preço de venda entre nossos 6 produtos, obtemos os preços de venda unitários, observados na tela, com destaque para o Monte Sua Pizza Média e a Pizza Bolo de 2 andares, que são os carros-chefe da nossa produção. Pontos de equilíbrio indicam a capacidade mínima que a empresa deve operar para não obter prejuízos. O cálculo demonstra que nossa empresa deve vender 9.039 pizzas para não ter prejuízo. Observando isso no gráfico, o ponto de equilíbrio se localiza onde a linha do custo total se encontra com a quantidade de pizzas vendidas para cobrir esse valor. No ponto de equilíbrio não há lucro nem prejuízo. Abaixo do ponto temos a área de prejuízo e acima do ponto a área que a empresa opera com lucro. Bom, boa tarde. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a gestão da manutenção. A manutenção dos equipamentos de produção é um elemento chave, tanto para a produtividade das indústrias quanto para a qualidade do produto. Essa frase ela quer dizer que se o equipamento estiver em perfeito funcionamento e bem ajustado, ele vai produzir mais e a qualidade do produto também vai sair melhor. É por isso que a manutenção ela é fundamental não só para o equipamento, como para a empresa também. E esse mesmo caso ele pode ser aplicado aos funcionários também. Em relação às políticas de manutenção da Vassinari Pizzas, nós adotamos 2 tipos de manutenção. Manutenção corretiva e a manutenção preventiva. A manutenção corretiva é aquela que ocorre após a quebra ou a falha da máquina. No nosso caso, aparelhos, utensílios, móveis. Ela será executada na nossa empresa pelo mecânico de manutenção terceirizado, e nós exigiremos que ele possua a Carteira Nacional de Habilitação e um veículo, ou que o local de trabalho dele esteja nas redondezas da Vassinari Pizzas. Isso tudo porque nós não queremos que o nosso aparelho ele fique muito tempo quebrado, que assim possa comprometer a nossa produção. Já a manutenção preventiva é aquela que ocorre antecipadamente, na forma de inspeções e reparos periódicos. Na nossa empresa, quem executará elas será o mecânico de manutenção terceirizado, enquanto ele estiver fazendo as rotinas de inspeção dele, nos setores da empresa, ou o mecânico de manutenção autorizado, no caso, por exemplo, do forno a lenha, do freezer, do fogão e da câmara fria. Nós temos essas exigências porque esses itens eles podem requerer um conhecimento mais específico ou uma ferramenta apropriada. A seguir nós temos o plano de manutenção, que é uma planilha onde contém os itens da empresa e todas as informações sobre a manutenção deles. Aqui nós temos apenas só um trecho do plano de manutenção da Vassinari Pizzas. Obrigado. Boa tarde. Gestão de materiais de produção. O controle de estoque é muito importante para qualquer tipo de empresa, já que significa investir dinheiro. A sua má administração pode levar à paralisação da produção e um provável prejuízo. Sabendo disso, a Vassinari usa métodos e ferramentas que tornam mais eficaz a administração estoquista. Temos aqui como exemplo o consumo médio, o gráfico dente de serra e a curva ABC. Para sabermos o nível médio que deve operar o estoque, tiramos a média de 6 meses consecutivos e assim obtemos um gráfico com o consumo médio, como visto no slide. Por sua vez, o gráfico dente de serra mostra a relação consumo e reposição. Aqui no exemplo ele está com um nível mínimo de operação, também chamado de estoque mínimo, é onde deve ocorrer a reposição dele, senão é parada a produção. E a curva ABC, ela nos permite identificar os itens que mais merecem atenção da administração. Para obtê-la, primeiro coletamos informações sobre os itens estocados, depois ordenamos, colocando em classes, e assim obtemos a curva, que no nosso caso, o item mais importante